Esta semana, a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma lei para banir o TikTok dos Estados Unidos. Não é bem assim, eu vou explicar. Mas, grosso modo, para banir o TikTok dos Estados Unidos. A lei passou com 352 votos a favor e 65 votos contrários à lei. Para vocês terem uma ideia, a lei de infraestrutura, a Infrastructure Bill, que foi enviada pelo Joe Biden com $1 trilhão para reavivar a infraestrutura, rodovias dos Estados Unidos, que estão defasadas e tal, para melhorar escoamento de produção, então nas ferrovias, $1 trilhão, ela foi aprovada com 228 votos a favor. Uma lei que visa criar um orçamento extra para a melhoria da infraestrutura do país, passou no Congresso com 228 votos. Uma lei para banir o TikTok passou na Câmara com 352 votos. Isso nos indica uma primeira coisa. Atualmente, o único tema que republicanos e democratas estão no mesmo espectro da pesquisa é o temor que eles têm em relação à China. Então, essa é uma informação importante. A proposta, na verdade, exige que a ByteDance, que é dona do TikTok, faça uma alienação da marca e venda a marca para uma empresa americana. A proposta é isso. Por isso que tem gente falando assim que é um banimento. É porque a ByteDance teria que abrir mão do TikTok para que o TikTok continuasse existindo nos Estados Unidos, né? Lá em 2020, quem fez a lei do banimento do TikTok foi Donald Trump. Na verdade, não foi uma lei, foi uma ação executiva, que é semelhante aqui à medida provisória no Brasil, entre algumas aspas. E a medida provisória do Trump era assim, olha, TikTok banido dos Estados Unidos, não pode mais funcionar. E qual que era a discussão? Que ainda é um pouco essa discussão, de que os dados dos americanos estão sendo retidos por uma empresa chinesa que tem entre os membros do seu conselho agentes do Partido Comunista. Então, de que os dados dos americanos poderiam ser coletados pelo TikTok e serem utilizados pela inteligência chinesa para monitorar os americanos. É essa a ideia do primeiro banimento lá atrás. Ainda continua sendo essa uma das principais prerrogativas, tá? Só que então, para que não fosse banida naquela época, qual que foi a solução que foi encontrado? A Oracle e a Microsoft se responsabilizaram por controlar os dados dos usuários americanos, de modo que os dados dos usuários americanos ficariam armazenados em computadores no solo americano. Então, não seriam, em tese, compartilhadas com os chineses, tá? Quando foi no ano passado, esse tema voltou na pauta, o CEO do TikTok teve que ir ao Congresso explicar como é que funcionava o TikTok, teve cenas engraçadíssimas lá, de pessoas que não sabem como funciona um celular e tudo mais. E aí, o fim dessas discussões levou à criação dessa lei de que se o TikTok quiser continuar existindo, ele tem que, a ByteDance tem que abrir mão do TikTok para uma empresa americana. Será que o governo chinês vai permitir que a ByteDance faça essa alienação? E aí muitos dizem que se o governo chinês não permitir, ele prova que ele tem interesse. Quais são os argumentos daqueles que votaram a favor da lei? O primeiro deles é um argumento moral, de que o TikTok está deixando os americanos burros, de que o TikTok, os seus algoritmos estão sendo utilizados para viralizar conteúdos que não ensinem coisas boas, mas que, ao contrário, ensinem coisas negativas. Existe entre esses defensores de que o algoritmo está sendo usado para atacar os americanos, que vão dizer, inclusive, que no TikTok americano tem muito mais conteúdo progressista, principalmente LGBT, porque ele está sendo usado como uma bandeira, como uma plataforma de difusão das teorias woke. Eu vi isso daquele Ben Shapiro falando. E que, de maneira interessante, isso não é vinculado na China. Esse tipo de conteúdo
no TikTok não é vinculado na China. Primeiro que não tem um TikTok na China, é uma outra marca que tem lá e de fato não tem esse tipo de conteúdo. Agora é interessante, porque esse argumento dele deveria ser usado como um argumento de defesa de liberdade de expressão. Então ele está a favor do banimento porque o TikTok potencializa um discurso progressista da qual ele não comunga. Claro, na cabeça dele isso é feito intencionalmente. Porém, a maioria dos usuários é a geração Z. E a geração Z é aquela que mais se identifica como LGBT nos Estados Unidos. Já falamos aqui, cerca de 22% da população da geração Z se identifica como LGBT. Lógico que vai ter mais conteúdo de LGBT na plataforma. E outra coisa, como se no Facebook tivesse muito conteúdo educativo no próprio Instagram, enfim, nas empresas americanas. O segundo argumento, e aí os republicanos mais sérios usam esse argumento, é que é uma questão estratégica, né? Então, os próprios democratas também usam. O senador Josh Hawley, por exemplo, ele vai por essa linha. Ele fala, não tem nada contra o algoritmo. O algoritmo é muito bom, faz sucesso entre as pessoas porque o algoritmo sabe o que as pessoas querem, mas o meu problema são com os dados, né? Os dados são um problema de questão nacional porque por meio do TikTok você consegue capturar tanta informação sobre o público americano que você vai ter mais informação sobre o que o povo americano gosta do que o próprio governo tem. E que isso pode ser utilizado também como uma arma de guerra digital, para uma futura guerra digital entre os países. Então, que é uma questão de estratégia. Esse então, é um dos argumentos que foram utilizados para a lei ser aprovada. Outro argumento é de questão econômica. Por quê? Existem grupos que são lobistas de republicanos e democratas que financiam políticos republicanos e democratas que estão assim, de olho para comprar o TikTok. Estão de olho para comprar o TikTok. Então, existe um caráter moral, um caráter conspiracionista, existe um caráter econômico, existe um caráter estratégico e, por fim, um quinto argumento é eleitoral. Por quê? Porque se tem uma coisa que une republicanos e democratas é o temor com relação à China. Então, banir o TikTok é alguma coisa que dá voto, principalmente em ano eleitoral, como é esse ano, né? Esse ano é um ano eleitoral. É por isso que estamos aqui, fazendo live toda semana. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!